Minha convidada de hoje não é apenas uma boa amiga, mas provavelmente é a mãe mais famosa de Israel. Ela faz coisas incríveis e eu sabia que precisava trazê-la ao programa para vocês conhecerem. Ela provavelmente nem sabe disso, mas teve um impacto muito grande em mim e na minha vida. E eu gostaria de apresentar a vocês Sharon Adam. Uau! Sharon, é tão divertido ter você aqui. Muito obrigada por me convidar para o seu podcast inspirador. Obrigada. Não, o prazer é meu. Primeiro de tudo, quero que todos te conheçam como pessoa, porque talvez alguns não saibam o que eu quis dizer quando falei a mãe mais famosa. Então, Sharon é mãe do israelense provavelmente mais famoso. E estamos falando do Homer, claro. Mas antes de falarmos sobre a sua maternidade e como provavelmente os valores que você transmitiu para ele e para seus outros filhos lindos tiveram um papel no sucesso deles, eu quero falar um pouco sobre você, para entendermos de onde você vem. Onde você nasceu? De onde eram seus pais? Qual é a sua história? Então, eu começo a te contar um pouco sobre a minha vida. Eu nasci em Haifa. Sou filha da Aviva, minha mãe, e do meu pai, que já faleceu, Shmuel, e comecei a dançar aos 4 anos de idade. Então, a dança foi toda a minha vida. O relacionamento em casa não era tão bom como em muitas casas. Então, eu sentia que precisava ir a algum lugar para preencher minhas emoções, minha felicidade. E esse lugar era o balé. Então, eu dançava todos os dias, de domingo a sexta-feira, por 4 horas. E essa foi a melhor coisa que eu poderia fazer por mim mesma. E desde então eu estava dançando no festival. Eu estava dançando no palco de Cesareia quando tinha 12 anos no balé da companhia israelense. Essa era a minha vida. E quando eu tinha 18 anos, estudei no Instituto Wingate para ser professora de dança e me tornei coreógrafa. E eu ensinei dança desde os 18 anos até mais ou menos os 30 anos. Eu tinha crianças, eu tinha meninas de 6 a 18 anos. E eu tinha grupos e, você sabe, era coreógrafa. Eu coloco música e danço. Isso é o que eu faço a minha vida toda. Então, eu sonhei a minha vida toda que a casa que eu construiria seria uma casa feliz, seria uma casa de amor, de união, algo que eu desejei por toda a minha vida. Eu tinha minha avó, a quem eu era muito apegada, Java, que me ensinou muito sobre como ser esposa, como ser mãe, como ser, sabe, elegante. Ela era da Polônia, Varsóvia, e ela era muito aristocrática e diamantes e beleza, uma mulher linda e a vida, sabe, de grande estilo. Isso eu aprendi na casa dela. Minha mãe é uma mulher linda, ela é artista e escritora. Ela está escrevendo livros e se dedica muito ao judaísmo, levando a luz do judaísmo para todo o mundo. Ela está na Bienal em Viena e é uma artista muito talentosa. Você cresceu em uma família religiosa? Não, nada disso. Minha mãe e meu pai eram diferentes, como branco e preto. E minha mãe, que tradição, sabe? A gente acendia velas e fazia o kiddush na casa da Safta. Então isso é muito importante para mim até hoje. Meu avô, Yosef, costumava escrever livros de gematria e a gematria era escrita para o bar mitzvah. É, Seus boy, tinha letras em números, calculando o que esses números representam. certo? E dando isso como um presente para o bar mitzvah dele. Então isso vem do meu avô, que veio de Tiberíades, e minha mãe é a 8ª geração em Israel, israelense, 8ª geração. O pai dele, bisavô, se chamava Rabino Menachem Sendel. E Mendel Sendel, algo assim. Ele estava dançando no Monte Meron. Agora tudo faz sentido para mim. E também conseguimos um documento em um livro escrito por uma tia de Jerusalém que minha mãe viu há poucos anos, que mostra que somos ligados ao Rabi Baal Shem Tov. Uau, eu disse Sarrim. Então, sua espiritualidade é algo que veio da sua origem, da sua casa. E enquanto você crescia, você se sentia conectada à espiritualidade? Muito, Ok.
Muito. Quando você dança, você perde a noção do tempo, perde o controle, e isso é o que eu mais amo. Eu ensino isso. Agora eu ensino mulheres sobre saúde, corpo, mente e espírito em retiros e ao redor do mundo todo. Minha tia, Ronit Renat, ela foi a segunda colocada em 1964 no concurso de beleza, você sabe, no mundo. Miss Universo. Ah, ela também foi vice-campeã do Miss Universo. Primeira vice-campeã. A vida toda ela me ensinou que tinha tudo. Ela se casou em Beverly Hills. Ela viveu a vida dela. Até hoje, ela mora lá. Ela tem filhos, netos, mas ela estava procurando por algo mais. Sabe, não basta ter dinheiro e ter fortuna. Faltava algo dentro dela. E ela escreveu sobre isso. Ela escreveu um livro. E ela estava procurando pelo mistério da vida. Então agora ela é minha professora do caminho do conselho. O caminho do conselho é o caminho de falar e ouvir com o coração. Então essa é a organização que você fundou chamada Adam Shalem, certo? Então explique para nós quando você começou e o que vocês fazem. Qualquer pessoa pode participar? Como funciona? Ok, então eu mudei meus logos de Sharon Adam, dançarina, coreógrafa, para Centro Adam Shalem. Foi um salto quântico muito grande para ser algo que eu queria ser como um centro, algo global. O que eu faço é algo que eu já fazia muito no Ministério da Educação, porque eu era professora. Por 33 anos, eu lecionei em escolas para crianças de 6 a 12 anos e também fiz trabalho voluntário com muitas pessoas em situação de risco, mulheres, crianças e meninas. Eu reúno pessoas para mostrar a elas que a vida é diferente, não é o que você vê lá fora, mas o que está dentro de você. É isso que importa. E se você mudar o que pensa, o que sente e o que faz com o seu corpo, você pode mudar o exterior. Então eu abri o centro, Adam Shalem é uma pessoa completa. Você não precisa ser perfeita. Você precisa ser sagrada, inteira e sagrada para ver o bem, para se concentrar no que você tem. É muito interessante. Então, do jeito que eu vejo, você recebeu muitos tipos diferentes de influência de mulheres fortes e lindas na sua vida, que todas representavam algo diferente. Uma era mais espiritual, outra era mais artística e uma, você sabe, vivia a boa vida em Beverly Hills. E você meio que, sabe, bebeu de cada uma dessas fontes, juntou tudo em um pacote e agora está entregando isso para a próxima geração de mulheres, principalmente, ou é para homens e mulheres? Principalmente mulheres. Principalmente mulheres. Mesmo abrindo para homens, aparecem mais mulheres. Eu costumava ter homens também, mas agora quero ensinar as mulheres a se amarem e a amarem um relacionamento. E o relacionamento de casal não pertence só a você e ao seu marido ou namorado. É também com sua mãe, com seus filhos, com seu chefe. É construir relacionamentos. Então, isso só pela minha experiência de te conhecer, e esse é o aviso que eu devo compartilhar. Eu fui junto com você. Você organiza viagens para mulheres aqui em Israel irem para Nova York, para o Rabino de Lubavitch, para o Ohel e para o 770. E para mim foi muito importante participar da sua viagem. Eu não sei se sou a única influenciadora que esteve em alguma das suas viagens, mas que realmente fez aliada à América do Norte. Mas para mim, porque eu meio que tenho as 2 perspectivas, sabe, estando em Israel, meus pais são israelenses, mas também já moro aqui há 19 anos, mas crescendo no Canadá, para mim sempre foi muito estranho ver como, sabe, o seu judaísmo, seja você, como você disse, religiosa ou não, segue a kashrut ou não, não há espaço para debate sobre o seu judaísmo. É algo muito pessoal e todo mundo na América do Norte, sabe, respeita isso. Cada um faz o seu, tanto faz. Ao chegar em Israel, isso vira uma questão relevante. Onde você está no espectro religioso e como isso se relaciona com suas opiniões políticas? As pessoas tentam, sabe, te colocar em uma caixa. E é muito, muito diferente. O judaísmo em Israel e na diáspora são muito diferentes. E foi muito interessante para mim ver como você pega um grupo de influenciadores israelenses, provavelmente todos nascidos em Israel, com exceção de mim e talvez mais uma pessoa.
E é justamente em Nova York e não na Terra Santa que eles começam a se conectar com a espiritualidade deles. certo? É muito interessante, e eu acho que isso acontece porque realmente a política está tão envolvida com a religião em Israel que, às vezes, isso acaba te definindo de formas que você não gostaria. Ou, como você disse, as pessoas olham de fora e às vezes te julgam. Você guarda o Shabat ou não? O que isso significa? No Canadá, por exemplo, quando criança, sabe, você ia à sinagoga no Shabat ou nas festas e você se vestia, sabe, de forma muito modesta e cobria o cabelo. Se você é uma mulher casada, ninguém questionaria qual é o seu nível de religiosidade. Em Israel, comecei a ir à sinagoga todo Shabat e vou vestida modestamente e cubro meu cabelo, e as pessoas me veem e dizem: "Ai, meu Deus, você está se tornando religiosa?", né? Sempre querem me colocar em uma caixa. Sim. Quanto você sentiu isso desde então? Você, sabe, é uma figura conhecida em Israel pelo seu próprio trabalho e pelo que faz por conta própria, mas também porque você é mãe do Homer Adam. Isso te coloca em um grande destaque e em um lugar onde a mídia te observa. E você passou a conhecer todos esses influenciadores. Tenho certeza que todos te perguntam isso sempre. Você está se tornando mais religiosa, né? Ou o que está acontecendo? Então, isso tem a ver com ouvir a sua história. Isso é algo que vem de muito antes de alguém sequer conhecer Homer Adam, né? Ou antes de você ser um nome conhecido em Israel. Você percebeu o impacto por ser tão conhecida, tão bem relacionada por causa de quem é seu filho? Você percebe que as pessoas vão ainda mais fundo, tipo, você é religiosa, você guarda o Shabat, você segue a Kashrut. Elas querem saber essas coisas de uma forma meio. De perspectiva sensacionalista, não. E eu também tenho esse programa de Shabat que eu disse, aviso, eu não guardo o Shabat, mas quero me conectar muito mais com Deus o tempo todo. E eu vejo o conexão direta entre me conectar comigo mesma e me conectar com Deus, porque isso são valores. As pessoas não me perguntam, eu sou muito eu faço a Sharon, eu vou à festa, eu me filmo na apresentação dos meus filhos. Roy e Gal também estão cantando. E é a coisa mais linda ver todos eles juntos. O que eu ensino é a libertar a mente. Tem pessoas que vivem na cabeça, mas eu quero viver e me conectar com o meu coração. Como eu me conecto? Eu quero sair da cabeça e ir para o meu coração. São apenas 15 centímetros, mas às vezes pode levar 70 anos para percorrer esse caminho. Tem pessoas que vivem aqui e não sentem o que realmente querem. Elas não sentem a intuição do que realmente é o jeito delas de viver, né? Então é isso que eu ensino. 7 ferramentas para conectar sua mente, seu coração e seu corpo. Então, Você pode compartilhar uma com a gente? sim, se eu vivo na mente, como quando faço meditação, faço círculo, danço, essas são as ferramentas. Pensar com o meu coração. Não existe nada lá fora, só dentro. Eu posso mudar, eu posso pensar, eu posso ficar triste, eu posso ficar feliz, eu escolho. E então ouvir com o coração, sem julgamento e sem responder, responder, responder. Quando você deixa de responder e deixa de julgar, e isso é um trabalho para a vida toda, você se torna de coração aberto e aceita. Apenas relaxe e respire e ouça as pessoas com quem você está conversando. Não é sobre você, mas você pode encontrar algo com o qual possa se conectar. Então, de forma prática, como você trabalha hoje com mulheres e o que resulta desses encontros? Então, hoje eu levo apenas mulheres para retiros de 3 dias. Em 3 dias eu sei, eu sinto e recebo feedbacks de que isso muda vidas. São 3 dias em que eu coloco todo o meu amor, todo o meu cuidado, todas as minhas ferramentas em uma perspectiva tão ampla. Eu sinto que os retiros são como abrir mentes e transformar vidas. Posso te contar que uma garota me disse: é como ir para Uman. Eu não preciso ir para Uman, eu preciso ir ver o que você está fazendo. Primeiro de tudo, as mulheres se tornam amigas. Elas ficam juntas. Elas se tornam uma comunidade, o que é muito importante hoje em dia. E em segundo lugar, elas começam a se amar, elas começam a pensar de forma diferente. Elas começam a abrir o coração.
Pela primeira vez ela disse: Eu nunca falei com meu marido sobre essas coisas. Agora eu faço ele sentar. Eu não sabia como conversar com ele. Eu guardava tudo para mim. Agora eu sei como ouvir. Ouvir com compaixão e falar com o coração é uma ferramenta e nós podemos aprender isso. É muito importante aprender isso porque, se você sabe como falar e dizer o que sente, você está autenticamente conectada consigo mesma e então pode construir sua vida e construir seu relacionamento. E é muito importante para mim ensinar isso a cada mulher hoje para curar outros relacionamentos. Então isso é algo que você já praticava todos os dias ao criar seus filhos, estou supondo, certo? Isso era algo que acontecia na sua casa o tempo todo. Sim. Como você acha que isso impactou, ou eu diria, preparou Homer para a fama gigantesca que ele alcançaria com tanto sucesso? Oh, Hashem. Eu acho que para ser uma estrela e ser tão grande, você precisa ter raízes, uma casa forte, uma base sólida para onde voltar. Todo dia, toda noite, toda vez que você está caindo. E eu e meu marido, Yaniv, estamos casados há 33 anos. Isso também é algo único que você não encontra hoje em dia. Tudo está mudando. E eu acho que meu marido é muito forte e sensível e ele sabe como fazer as coisas. E eu sou muito dura, sabe? Como o coração. Ele é o cérebro racional e eu sou o coração. E juntos é como um negócio. E eu costumava dizer pra ele, Homer, o tempo todo, sabe? Você está lá em cima agora. Em um segundo você pode perder tudo se fizer algo errado. Então você tem que ser muito, muito cuidadoso e saber quem você é e se conectar consigo mesma. E ele disse: Obrigado, mãe, por, sabe, me incentivar. Eu disse: Não, eu só estou te dizendo a verdade. Então eu sou muito direta. Eu falo o que eu sei que é verdade, sem pensar se você vai gostar de ouvir ou não. Você é mãe, você tem que dizer o que sente. Então, Homer está realmente no radar de todo mundo, no mundo inteiro. E, sabe, tenho certeza de que muitos dos nossos telespectadores, se não todos agora mesmo, e até mesmo nos Estados Unidos, todos sabem quem é Homer. Eu acho que o que muitos deles talvez não saibam, mas nós aqui em Israel sabemos, é que Homer, na verdade, começou a carreira dele muito, muito jovem. Você era uma mãe super protetora no começo. E como você foi, aos poucos, deixando ele ir e permitindo que ele escolhesse o próprio caminho e talvez cometesse os próprios erros? Como é isso? Eu não sou uma mãe super protetora, eu tenho confiança para confiar. Eu sinto que desde que ele era bem, bem pequeno, eu deixei ele crescer e, sabe, cair e eu não fico ansiosa. Não, essa não sou eu. E agora, quando ele está tão grande e todo mundo vai aos grandes, grandes shows, eles dizem: Você não fica com medo? Você não fica? Então, não, eu sinto que algo muito grande está acontecendo. E eu sinto que ele é um Shaliach e sinto que Deus o escolheu. Mas não é como se eu estivesse tremendo. Eu só seguro, sabe? Seguro isso. É como ter a capacidade de sustentar algo tão grande. Às vezes eu choro, às vezes eu fico em casa, como no último show no Madison Square Garden. Eu surtei no meio do show. Eu comecei a chorar porque era tudo muito, muito grande e todos os judeus e todos os reféns e tudo aquilo era realmente um momento da vida, tipo um momento histórico e histérico. Mas quando ele começou, eu não estava atrás dele. Eu nem sabia que ele ia para Cochavnolad. Eu não sabia até os últimos momentos. Ele fez tudo sozinho. Então ele é um homem. Desde muito jovem ele já era um homem. O que eu fazia era ir a todos os lugares, todos os shows. Eu estava lá. Eu amo estar com ele. Eu ia para as ruas quando ele estava no Starborn. Eu distribuía cartões postais nas ruas. Em Cesareia, no show de outra cantora, eu entreguei 3.000, 4.000 cartões postais para todo o público que entrava, porque eu sou uma mãe louca e faço qualquer coisa. Isso é por amor. Eu amo estar ao lado dele e apoiá-lo. Então, quão difícil é ser, por um lado, mãe do Homer, mas também ter outros filhos, certo? E sentir que está dando destaque a eles. Fale um pouco sobre essa dinâmica. Roy e Gal são meninos incríveis. Eles também estão começando o próprio caminho.
Somos 5 pessoas em casa e é como um gerador. Cada um é um gerador, sabe? É como se cada um tivesse seu próprio caminho. Então ele acabou de começar um negócio com uma empresa de arquitetura muito grande. E ele também está cantando. Gal está escrevendo e ele escreveu a música Mel Catado. Ah, ele compôs uma música para o irmão. E também com Odeia, assim. Certo. Eles escreveram juntos. Ok. Então, desde 7 de outubro, quero dizer, estou curiosa para saber se você percebeu alguma diferença desde 7 de outubro, mas sempre houve uma certa animosidade em relação aos israelenses, especialmente aos israelenses nas artes. Então, o BDS, por exemplo, que tenta, você sabe, impedir que artistas venham a Israel para se apresentar, mas também tenta impedir que artistas israelenses se apresentem em todo o mundo. Tô curiosa para saber, você percebeu alguma diferença de antes de 7 de outubro para depois de 7 de outubro? Sabe, a Homer já foi impedida alguma vez por causa do BDS. Ele já recebeu comentários de ódio por ser, sabe, ele é muito, muito famoso como cantor israelense. Muitos esquecem que no fim ele também é uma pessoa, Homer. Para eles, ele representa o Estado de Israel, as FDI e tudo que Bibi Netanyahu faz. Homer simboliza tudo isso. Então, acho que minha pergunta é dupla. Primeiro, você já teve que lidar com o BDS ou algo assim? E em segundo lugar, como você, como mãe, preparou Homer para lidar com todo esse peso sobre os ombros dele? Primeiramente, depois do dia 7 de outubro, ele abriu o ramal, um lugar para ajudar os soldados e o exército e ajudar na guerra. E foi o momento mais incrível para ele como pessoa, reunir pessoas incríveis que se voluntariaram. E ele meio que abriu o coração dele e viu uma vida diferente. Foi uma oportunidade naquele momento para Homer ser uma pessoa comum. E todo mundo está vindo só para pegar, sabe, roupas. Eu não sei tudo o que ele fez lá. E então o que ele fez com o táxi, dirigindo e trazendo todos os soldados de Eilat até Rosh Hanikra, sabe? Não, eu não sei, eu não sei. Ele recebeu o prêmio da unidade do presidente. Tudo bem. Ele recebeu por causa do projeto dele com o táxi. Ele organizou para os taxistas. Táxi e Homer Adam. Ele pagou e também pagou do próprio bolso e trouxe dinheiro de fora para trazer soldados Apenas soldados de combate, sim. e para trazê-los de Gaza, do Líbano, de todos os lugares para casa rapidamente, Uau. porque eles não querem pegar carona e alguém sequestrá-los. E foi incrível o que ele fez. Então ele se sentiu como um verdadeiro incrível ser Homer. Não é um título, Homer. E eu acho que todo o povo judeu, as comunidades querem mais, querem que ele venha ainda mais agora, claro, e por causa do antissemitismo. Sim. Então, Nova York era para acontecer e talvez não, e talvez sim, por causa da situação, por causa da segurança ou porque as pessoas tentaram impedir segurança. Acho que Paris parou por causa do antissemitismo e talvez volte a acontecer. Eles querem tanto. Paris na França é uma loucura. Mas eu acho que, pelo que sei também das grandes influenciadoras de Nova York, precisamos continuar. Nós vamos continuar. E nós vamos a todos os lugares para trazer felicidade, para unir o povo judeu e promover a união. É como o Dia da Independência. Você sabe o que aconteceu no Madison Square Garden depois do show? Foi como o Yom Ha'atzmaut. Todo mundo com bandeiras de Israel, gritando, pulando, dançando, e é inacreditável. Então, quando ouvi que ele ia se apresentar no Madison Square Garden, meu primeiro instinto foi, uau, Kol Hakavod. Tipo, isso é uma afirmação, sabe? Sendo um artista tão famoso em Israel, ele já fez algum contato, talvez, com você sabe, com o mundo árabe? Ele já colaborou com algum cantor árabe? Tô falando de antes de 7 de outubro, claro, já que após essa data seria mais problemático, talvez, para ambos fazer isso. Mas já aconteceu algo assim alguma vez? Ou, sabe, ele já pensou, ou você talvez já conversou com ele sobre usar a plataforma dele como cantor para, sabe, divulgar nossa mensagem? Claro que sim, nós conversamos. É complicado. É, É complicado. Ele estava em Dubai.
Uma vez ele tirou uma foto com uma cantora egípcia e isso foi muito ruim para ele. Para os egípcios, eles querem cortá-lo de todos os shows. Eles tinham acabado de se conhecer em um evento social. Sim. Sim, Obrigada. sim, pensamos em como fazer isso e quando fazer isso. Mas eu não sei. É dele. Ok, então nos conte um pouco sobre a nova comunidade que você fundou, que é uma comunidade de liderança para unir o povo judeu. Conte pra gente, o que é isso? Ok, então as líderes comunitárias judaicas começaram em 2018, Ah, antes da Covid. Nós começamos, eu, Mirstelson e Nama Adler Coral. Começou e então a Covid-19 começou. Então era só como raízes. E então agora em 24 nós começamos de novo. Nama Adler Koralny e Rabanita Kalbazak. Nós começamos uma nova fundação para fazer com que apenas judias, apenas mulheres, apenas grandes líderes que tinham grandes comunidades se unissem, primeiramente para fazer paz, amor, unidade entre nós, para nos conhecermos. Só isso já é incrível, porque vocês podem ajudar umas às outras a criar mais raízes, mais coisas incríveis, maravilhosas. Já tivemos 6 encontros entre nós e passamos de 20 para 120 mulheres líderes. Então, se apertarmos o botão, se dissermos agora, todas vocês estão ajudando as famílias atingidas nesse programa que estamos fazendo agora. Então, são como milhões no Instagram, TikTok, nos sites, certo? O que queremos fazer é conectar as grandes mulheres para que se conheçam melhor. E nós as levamos para Jerusalém e colocamos um pedido no muro. Ela é obrigada. Você tem que mudar sua mentalidade. Em vez de querer receber, diga obrigada. Isso é falar com luz o tempo todo. Diga obrigada ao seu marido, diga obrigada à sua filha, aos seus filhos, diga obrigada a você mesma. Só isso. Se você começar cada postagem, se você for uma influenciadora, agradeça alguém. E então você não abre as notícias vendo todas as coisas ruins que você vê. Nós queremos boas notícias. Então temos poucos líderes que lidam só com isso, só com boas notícias, porque isso muda o seu controle mental, certo a sua percepção. certo? E isso foi testado em crianças Em adultos? que eles começam a viver. Elas começam a ser felizes. Elas começam a fazer cada vez mais coisas para serem eficazes. Então as pessoas veem o tempo todo as más notícias que estão sendo dadas para nós. E nós ficamos acomodadas no sofá e não fazemos nada a respeito. Então você precisa mudar isso e precisa construir isso. Então essa era uma coisa que queríamos fazer. Eu consegui de graça. Shoot shot em Ayalon, Outdoors na Ayala, sim. dizendo obrigado aos soldados, obrigada às mães. Então, realmente, obrigada. Queremos agradecer a todos vocês. Não é dando como certo o que está acontecendo aqui. Então, mude a linguagem. E também agora fomos para a floresta em Petah Tikva. De possibilidades para meditar juntos, dançar, rezar, cantar e fazer uma roda. E trouxemos Pamela Kramer e Lori para falar sobre as Irmãs da Resiliência, certo? E sabe por quê? Porque dizemos, qual é a maior luta em Israel agora? É entre Haredim e não Haredim e religiosos. Bnei Brak, Givat, Shmuel. Eles dizem, nós preferimos morrer a servir. E esses vão mandar, e estão mandando todos os seus meninos, e ambos são religiosos. Então, por quê? O que está acontecendo? Então, Hannah Irã, ela é muito religiosa, e ela fez com que 4.000 mulheres se voluntariassem. Eles dizem que não servem, então agora as mulheres vêm e servem mulheres ultra-ortodoxas? Sim, Uau. 4.000 mulheres. E agora nós as conectamos. Este é o projeto incrível que ela fez. Ouça, se você tem 6 mulheres como essa trabalhando juntas, indo até 2 famílias de pessoas feridas, esse é o papel. O que elas precisavam? Elas precisam lavar a louça, ou precisam lavar roupas, ou precisam de uma babá. Não importa, ou consertar a casa. E se você trabalha com 6 mulheres assim, o que vocês fazem entre si? União.
União, isso é união. É realmente incrível como toda essa conversa, desde onde começou até onde está agora, realmente mostra o que é uma mulher judia, sabe? Tudo reunido em um só pacote. Nós vimos depois do dia 7 de outubro como, sabe, apesar de tudo o que estávamos sentindo, apenas 24 horas depois, enquanto os terroristas ainda estavam em nosso território. A forma como a comunidade se uniu e vimos muitas mulheres judias de todo o mundo fazendo tudo o que podiam em suas comunidades, seja juntando brinquedos para dar às crianças que foram desalojadas de suas casas, abrindo suas casas ou indo cozinhar para os soldados. Nós cozinhamos? Sabe, fazendo qualquer coisa, costurando, lavando as roupas, como você disse, todo mundo fazia o que podia. E eu acho que é isso que deu ao nosso país e ao nosso povo na diáspora a força de saber que não importa o que aconteça, vamos ficar bem, porque temos esses valores de mãe judia. Valores. Isso mesmo. Isso mesmo. Se você olhar para trás, há histórias desde a Bíblia dizendo que Israel sobreviveu muitas vezes por causa da religião judaica, não é? Por 3.500 anos o povo judeu sobreviveu. Sim. Isso não é um clichê, é real. E precisamos fazer isso porque as mulheres são tão inteligentes, tão incríveis. Tudo o que elas podem fazer, elas farão. Sabe? Elas farão qualquer coisa. Pelo seu filho, você faz de tudo. E agora você fará de tudo pelo seu país. Vi um meme engraçado, acho que 1 ou 2 semanas após 7 de outubro, dizendo que se uma mulher governasse o país, os reféns já teriam voltado e a guerra acabado porque ela precisaria buscar os filhos na escola, né? Eu adorei. Sabe, a próxima coisa que queremos fazer é ir à Knesset e realmente estar junto com todas as mulheres da Knesset e todas as líderes da unidade juntas. Seria algo inacreditável. Isso realmente precisa ser feito aqui neste país. Precisamos ver mais mulheres em nosso governo, certo? Precisamos ver as mulheres em nosso governo falando a mesma língua. Certo? O mundo está muito pequeno agora. Precisamos ser um só. E só quando estivermos unidas poderemos vencer tudo. Tudo? 100%. Então, com isso, eu quero agradecer por ter se juntado a nós e por nos trazer tanta luz que eu já sinto que há mais luz na sala. É isso. Muito obrigada por assistir. Fiquem ligados, muitos convidados interessantes estão por vir. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tenha uma boa semana.